Protocolo ARP, né, que seria o protocolo de resolução de endereço. Como existem endereços da camada de rede e da camada de enlace, é preciso fazer a tradução de um endereço para o outro, né, da camada de enlace para a camada de rede e sucessivamente. Essa é uma tarefa do protocolo de resolução de endereços, que é o tal do ARP. Ele é definido na RFC 826. Como é que ele vai funcionar? Então, cada nó possui uma tabela ARP, né, que contém mapeamentos de endereços IPs para endereços MAC. A descoberta dos mapeamentos é feita usando troca de mensagens ARP. Então, lá no Wireshark, você vai conseguir pegar essa mensagem ARP. Na verdade, você já viu isso daí lá nas outras atividades, porém você acabou não sabendo, não sabia que tinha esse negócio lá. Mas se você reparar, para quem salvou os arquivos de captura, você vai conseguir ver que tem esses ARPs perdidos lá no meio do esquema de captura que você fez. Dois casos vão ser estudados aqui, né? Então, o envio de um datagrama para uma mesma subrede e o envio de um datagrama para fora da subrede, né? Então, dentro de uma mesma subrede e o outro para fora. Então, basicamente, a gente tem essa situação. Cada um dos nós tem essa tabelinha de ARP aqui para poder conversar ali dentro, por exemplo, no caso aí, conectados a uma LAN. Então aqui o ARP para uma mesma subrede. Como é que esse negócio vai funcionar? Então basicamente o que ele faz? A gente tem aqui, né, esse carinha, o A e o B querem conversar. Então você vê que tem um MAC address, está na mesma subrede, ó, só muda o final aqui os dois. E aí o que vai acontecer? Então a tabela ARP do A está vazia, que não ligou agora, não está funcionando nada ainda. O que ele faz? Ele vai lá e manda por broadcast, né, um ARP, né, um pedido de ARP ali, um query, contendo o IP do B, que é esse IP aqui, que ele sabe para quem ele quer transmitir. E aí o que ele faz? Ele manda com destino a esse daqui, ó, FFF. O que é isso daí? Para broadcast, todo mundo vai receber. Então esse cara que ele mandou, o C recebe, o B recebe, o D recebe. Era aquilo que eu tinha comentado lá atrás. Então ele mandou para todo mundo recebeu. No caso, como é que tá? Né? Então o frame, né, o quadro lá, foi enviado para esse daqui. O source, né, o MAC de origem foi esse. Né? Então você pode ver aqui, ó, final 53, então é esse daqui. O IP, né, 23, que é o dele. E o target, que seria o alvo, para quem é que ele quer saber. Né? Então é o final 14, ó, que é esse cara aqui. Então ele só sabe isso daqui. Ele falou, ó, sou eu, meu IP é esse, meu MAC é esse, e eu quero saber quem é o final 14 aqui para mim nessa rede. Feito isso, o que acontece? O B, o C e o D não são para eles, então eles ignoram. O B vai lá e fala, opa, beleza, sou eu aqui. Então ele vai lá e responde esse ARP, mandando para ele o endereço MAC dele. Então ele vai falar assim, olha, né, eu estou mandando esse frame aqui, né, vai ser enviado para o final 53 para esse cara aqui. Então, o IP, né, que eu tenho é esse daqui, o final 14, e o meu MAC address é esse daqui. Feito isso, né, ele mandou, o A recebeu esse cara aqui, esse reply, né, que está vindo aqui, e ele vai lá e atualiza a tabela. Olha aqui, então ele fala assim, ó, para o IP 14, o MAC address dele é esse. Né? Então ele consegue fazer essa atualização local da tabela. Mas e esses outros caras? Atualizaram também? Não. Aqui quem pediu foi o A, então é a tabela, por isso que cada um dos nós tem sua tabela diferente. Isso dentro de uma mesma subrede. Agora, quando eu tenho que transmitir para outra subrede, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui uma faixa, né? E aqui eu estou com outra faixa. Então, são duas subredes aqui. O A vai transmitir para o B. Então, como é que ele vai fazer? Então, ele vai lá e fala assim, olha, criei aqui meu IP, né? Como aquele esquema do cabeçalho, ele vai lá, encapsula, fala, ó, o IP de origem é 11, o destino é 222. Beleza. Vem aqui na camada de internet, né, de enlace que a gente tem, ele vai e coloca o cabeçalho, o MAC address da origem, então pode ver o 55, ele está aqui, e o destino dele, ele não sabe qual que é o MAC address desse cara aqui. Quem é que ele conhece? Ele conhece o MAC address do roteador. Então o que ele faz? Ó, eu vou mandar para cá, para esse cara aqui que ele sabe que é a saída. Então, ó, 4B. Então o destino é esse.
Fez isso daqui, encapsulou, o que ele faz? O roteador, né, 3 camadas, né, é isso que ele vai ter lá, ele vai receber esse quadro que foi enviado aqui, chega ali, ele vai lá e desencapsula. Ele falou, opa, peraí, deixa eu ver aqui. Beleza, era para mim e tal. Quando ele desencapsula, ele fala assim, ó, o IP de destino é 22, o 222 aqui, 222. Ah, beleza, então ele pega o quê? Ele falou, ó, então aqui, né, o origem é esse, o 11, mantém a origem, né? Aqui é o 222 o destino, coloca o cabeçalho do enlace. Feito esse cabeçalho do enlace, note que agora a origem é ele, é o 9B, ó, a placa de rede dele de saída. E o destino é o 2A, ó, aqui ele conhece. Então ele já sabe quem é esse cara, então ele vai mandar para cá. Encapsula, encaminha na rede até que chega lá no B. O que ele faz, o B? Ele falou, opa, é para mim esse MAC address, sou eu aqui, o destino. Aí ele vai lá, desencapsula, né, tira aquele cabeçalho, vem aqui ver que o IP é dele mesmo, né, sobe e vai desencapsulando até chegar a mensagem lá para a camada de aplicação. Então é assim que ele vai fazer essa transmissão, né? Aqui a gente está falando de NAT? Não, nós não estamos mexendo com NAT. Parece, mas aqui não é tradução de endereço de NAT. Sim, a gente está fazendo o endereçamento aqui, ó, em cima de MAC address. Tá? Então ele não está trocando o IP e nada. Pode ver que aqui a origem, ele falou, ó, o IP de origem é o 11, o 111 aqui, que é aqui. Tá? Então ele não trocou o IP de origem, né? Não fez NAT, não fez tradução de endereço, que aquele lá no NAT ele trocava aqui, né? Então virava o IP do roteador, tinha a porta, aquele esqueminha lá. Aqui não, aqui a gente está na camada de baixo. Ele mantém aquele endereço IP e simplesmente manda via MAC address.